Beleza. Bom dia de novo. Então, agora estamos gravando, já demos os recados todos. Então, Marquinhos, Cris, está com vocês aí. A gente está por aqui, tá? Beleza, Rodrigo. Bom dia a todos aí. Bom dia. Que o Senhor seja conosco no dia de hoje. É uma honra estar ajudando todos vocês aí. Para todos vocês, todos nós, a procurarmos sempre o melhor do nosso relacionamento como casamento, como família e tudo mais. Eu queria fazer, em princípio, uma oração rápida para que a gente possa entregar essa nossa manhã ao Senhor e compartilhar para quem não sabe que essa semana esteve o aniversário do Rodrigo, essa bênção que é na nossa vida. E é uma pessoa fantástica, uma pessoa fantástica. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai dos amados, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por esse dia de vida criado por Ti, Senhor. Obrigado por essa manhã que vai ser renovadora, Pai. Glórias te dou por tudo que tem feito, está fazendo e tudo que o Senhor vai fazer a partir de hoje. Muito obrigado, Senhor. E mais uma vez, muito obrigado pela vida do pastor Rodrigo, Senhor. Essa bênção em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Mas essa pessoa é uma pessoa fantástica, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque realmente ele é um presente de Deus para as nossas vidas. E que nesta manhã não seja Marco e Cris, nenhum de outros casais falando, seja a Tua voz, seja a Tua presença aqui tocando nossos corações, transformando a nossa mente e direcionando nossos caminhos. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Gente, a aula de hoje, seguindo o livro que a gente vem estudando, né? É a aula 11, estratégia 7, onde diz: exercite o poder da influência positiva. Aí eu pergunto para vocês, tem alguém que essa semana que passou aí, tem algum testemunho rápido para dar sobre alguma influência positiva que você tenha passado ou tenha recebido de alguém? Alguém quer dar um testemunho rápido sobre influência positiva que tenha participado essa semana? Ninguém, gente? Foi só influência negativa? Não teve nada de positivo? Diga. Sou eu, Silas. Fala, Silas. Bom dia. Bom dia a todos aí, bom dia, pessoal. Geralmente eu falo menos que a Márcia, né? Mas eu queria aproveitar hoje aí para, já que você fez essa pergunta, essa semana eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida profissional, né? E eu tive um convite para retornar à empresa que eu trabalhava há um tempo atrás. E, na verdade, há um ano atrás, eu tomei a decisão de pedir demissão dessa empresa depois de 7 anos, né? Um desafio. E passei por um deserto profissional durante 2 meses, né? Para onde eu fui, aconteceram algumas coisas que eu não esperava. Então, em 2 meses, caramba, minha vida virou uma loucura, né? Pela responsabilidade que eu tinha com a minha família, né? De manter meu emprego e as minhas responsabilidades em casa, né? Então, foi difícil. Só que Deus, a gente em oração, a Márcia comigo, minha família, vocês todos também, né? Eu consegui logo depois um outro emprego, no qual eu fiquei até sexta-feira, praticamente 1 ano. Só que nesse 1 ano, a empresa a qual eu pedi demissão, né, a primeira lá, porque eu saí devido a algumas pessoas que lá estavam, né? Essas pessoas saíram, né, foram demitidas, e quem assumiu lá procurou saber por que eu tinha saído, né? E eu expliquei por quê, e essa pessoa me convidou, já desde janeiro, já me fazendo um convite para que eu voltasse, para que eu retornasse. Então, essa semana agora, para que eu tomasse a decisão de sair, a Márcia teve uma participação super importante, mostrando para mim os caminhos, né? Se eu passei por um deserto, eu não estava sozinho, porque Deus estava comigo, né? Então, nesse momento, quando eu estava achando que eu estava no pior momento da minha vida, eu tinha certeza que Deus estava trabalhando no meu coração, na minha mente, né? E ali, graças a Deus, com o apoio da minha família, da nossa igreja, né? Todo mundo em oração por mim, o Antônio e a Cléia também. Foi um momento difícil para mim. Então, acho que sexta-feira eu tomei a decisão de recuperar a minha vitória, né? Então, eu estou retornando para essa empresa promovido, né?
com cargo acima. Então, a participação da minha esposa, eu acho que eu tenho que dar esse testemunho aqui. Foi super importante, né, me dando confiança, segurando a minha mão, falando, vai que você é capaz. Se Deus está te colocando nesse caminho, porque tem que ser seu novamente. Então, era isso que eu tinha que falar. Agradecer a todos vocês aí também. Quem estava mais chegado em oração, o grupo lá dos homens, lá que eu pedi, né, Jorginho? Eu pedi para o Adriano colocar no nosso grupo da EBD lá, às quartas-feiras, né? Eu estava um pouquinho ausente lá. Eu pedi para que o Adriano colocasse oração lá também, para que eu tomasse a decisão correta. E, felizmente, agora aconteceu tudo isso, tá? Então, era o testemunho que eu tinha que dar, agradecer minha esposa por esse lado positivo, tudo que ela fez aí para que eu tivesse coragem de tomar essa decisão. Ok? Obrigado aí. Obrigado, Silas. Pô, Deus é bom demais. Tá vendo aí, gente? Esse é um exemplo de que a influência, né? A positividade do casal, um para com o outro, ajuda a tomar, no caso do Silas, aí, uma decisão importante, mas eu gostaria de frisar no dia a dia as pequenas coisas. Porque nas pequenas coisas Deus também ajuda, Deus também trabalha, Deus quer, Ele vai participar das decisões, das grandes decisões de nossas vidas, Ele vai estar dentro com a gente, Ele vai estar nos direcionando. Mas nos pequenos detalhes do dia a dia é que faz a grande diferença e Ele quer estar presente também. Ele quer ter essa influência positiva, Ele quer participar das pequenas coisas das nossas vidas. E no dia a dia, os pequenos detalhes que a gente pode dar de influência para um para o outro é que pode fazer o dia ser diferente. E um dia sendo diferente, talvez você tenha uma semana diferente, tenha um mês diferente, uma quinzena diferente, e assim vai. Entendeu? Uma parte da lição, a lição, na realidade, ela começa dizendo... É verdade que você não pode mudar seu cônjuge, mas é igualmente verdade que você pode e consegue influenciá-lo todos os dias. Como é que a gente pode influenciar o nosso cônjuge? Com palavras de exortação, com palavras de adoração, com louvores, mandando um simples emoji. Acho que é essa a palavra certa, né? No WhatsApp lá. De encorajamento. Meu marido é taxista. Então, eu estou sempre ali ajudando ele em oração, estou sempre ali dando palavra para ele de encorajamento, porque a gente sabe que nessa época de pandemia, né? Então, a gente tem que estar sempre ajudando mesmo. O que a gente sempre está batendo naquela tecla é que são pequenas atitudes que para um outro pode parecer pequena, mas na realidade não é que encorajam, que começa o dia muito bem para uma outra pessoa. Uma simples palavra, um simples olhar, um simples gesto, uma ação. Por exemplo, essa semana eu tive o prazer de ajudar a Cris, né? Ela tá tentando... Ela veio com uma ideia para a gente poder fazer um outro direcionamento na vida dela a nível profissional. E eu, na mesma hora, me senti apto a ajudá-la. Não só por querer ajudar, não, porque eu senti aquilo que daria resultado, faria muita diferença na vida dela. E com palavras a gente eu pude ajudar ela. Eu, com uma ação na semana por 2 dias, eu abdiquei da minha profissão, poder ajudá-la. Ontem, a parte da manhã também. Então, tipo assim, se você, como marido, ou você, como mulher, der a opção de servir ao outro, que seja alguma parte do dia, isso é uma demonstração que você está ajudando a ela, ajudando a outra parte, está influenciando positivamente ela acreditar que ela é capaz de vencer os desafios, de sobreviver ao mundo de hoje, porque o mundo de hoje, na realidade, a pandemia, o que está acontecendo agora, está botando muita gente para baixo, tem muita gente perdendo foco e outras coisas mais acontecendo. Então, nessas pequenas atitudes de palavras, de ações, é que a gente consegue fazer vencer dia após dia. Claro, com a ajuda de Deus, né? Gente, eu não vou ficar falando 40 minutos, eu preciso da ajuda de vocês. Eu gostaria muito de saber de vocês esses detalhes de palavras de encorajamento, essas prioridades, dar prioridade ao cônjuge, se isso vocês acham que faz a diferença, ou tem mais algum outro detalhe que influencia positivamente a vida do cônjuge.
Eu queria ouvir vocês. Acho que ninguém está me escutando, será? Oi, Marco. Bom dia. É Fernanda, tô te escutando. É porque Fernanda do Fê, tudo Marcelo. bem? Tudo. Vocês Tudo provavelmente estão me... bem? Amém. Bom dia. É porque eu tô descascando camarão. Então, eu acho que essa questão de palavras positivas, palavras de encorajamento, são, assim, primordiais na relação, principalmente quando é a mensagem, né, do teu cônjuge. É a palavra prioridade dele, né? Aqueles 5 mensagens do casamento, né? 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Uhum. E, como eu já tinha falado até para vocês, né? E lá em Nova Iguaçu, eu tenho sugerido que os casais façam justamente isso. Percebam a linguagem do cônjuge e tente usufruir isso diariamente, porque assim, isso dá uma motivação, principalmente alguns relatos aconteceram lá que a mensagem do cônjuge era essa mensagem positiva, até mesmo de quem não seja, porque é tão importante, né? E aí eu pedi que eles relembrassem o que foi feito, o que motivava eles, o que era o motivo pelo qual eles se interessaram e que eles veem de positivo no seu cônjuge e tratar isso diariamente. Assim, quando acorda, dar um beijinho, falar uma mensagem positiva, uma palavra positiva, porque isso massageia o ego, mas não massageia o ego no sentido negativo, pelo contrário, massageia o ego no casamento. Porque quando você já acorda discutindo, reclamando, brigando, aquele dia com certeza vai ser péssimo para os dois. E se você faz o contrário, vai ser muito bom. Eu estou lembrando aqui que eu passei a quinta toda e a sexta. Olha como é que são as coisas, né? A Cris falou, né, que manda um emoji e tal, e eu pensei assim, nossa, que vontade de mandar um eu te amo pro meu marido, como você é importante na minha vida, mas infelizmente o dia foi tão corrido que eu esqueci de fazer isso. Realmente é muito relevante e o marido fica feliz e eu tenho certeza que ele ia responder, porque ele sempre é receptivo. Isso é muito importante na relação, mas infelizmente é isso. Essa ferramenta do WhatsApp, ela é, em alguns momentos, divina, né? Que você atinge no alvo, e a hora que for e tudo mais. A gente também tem que ter discernimento e saber que a gente não tem o poder de mudar pensamento, poder mudar as ações do nosso cônjuge. Mas a gente pode contribuir, né? Bastante, com alguns pequenos toques e tudo mais. A gente consegue fazer isso. A gente não vai forçar ninguém a mudar, até porque está muito claro, é bom sempre estar lembrando a vocês também, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Geralmente, não é o marido nem a mulher que força um a mudar, até porque não é pela força, é pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo coloca, às vezes, pessoas ao lado, no dia a dia, amigos de trabalho, pessoas ao redor do cônjuge, pessoas de Deus, que essas pessoas, sim, têm um poder que elas não imaginam sendo usadas pelo Espírito, de mudar percepções do teu marido, mudar as percepções da tua esposa. Aquele ditado que diz que o santo de casa não faz milagre, uma coisa parecida com isso, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, você não vai conseguir, pela tua força, pelo teu jeito, falando toda hora que tem que mudar, que tem que dar aquela coisa, você não vai conseguir. Pelo contrário, a gente tem um exemplo aqui em casa muito grande de que não adianta, não é pela força, e sim é pelo jeito e pela misericórdia do Senhor. Eu não era de Cristo e a Cris já era. Ela já tinha aí vida com Cristo durante uns 7 anos, mais ou menos, né, Cris? Foram 7 anos eu tentando levar ele para a igreja, tentando vencê-lo, que era o melhor, mas na verdade eu não mudava, né?
eu precisava mudar para que ele visse realmente a mudança em mim e que ele tivesse vontade de conhecer a Jesus, né? Porque enquanto eu não mudasse, ele não iria. E Deus, depois de 7 anos, eu consegui entender que não era por força, não era pela minha vontade, mas sim a vontade de Deus e no tempo dele, né? E aí Deus transformou meu marido. Hoje é essa bênção que alguns conhecem e que me ajuda tanto, e trabalhando com casal também. E a gente tem esse prazer de estar hoje aqui também falando sobre positividade, sobre essa estação no casamento de cada um, e que a gente tenha certeza, né, que não somos nós, que é o Espírito Santo, que é Deus no momento dele, que vai fazer todas as coisas. Enquanto a gente estiver forçando alguma coisa, a gente não vai conseguir. E que a gente possa realmente ver essa mudança em nós, para que depois a gente queira realmente a mudança no nosso marido ou na nossa esposa. A influência que a gente pode exercer, ela pode ser positiva e pode ser negativa, tá, gente? A gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente quer muito ajudar, mas às vezes a gente está sendo uma pessoa negativa, a gente está afastando as pessoas. Não só o nosso cônjuge, claro que a gente está falando de casais, a gente está falando de relacionamento, também de relacionamento, também junto ao próximo. Às vezes tem um amigo que a gente quer muito bem dele, fala muito de Jesus para ele, quer muito levar ele para a igreja, mas quanto mais a gente fala, a gente está passando uma influência negativa e ele está sendo afastando da gente. Então a gente também tem que ter discernimento para saber a hora de falar, a hora de calar. Muitas pessoas querem só falar, e a gente tem que estar prestando atenção só para ouvir. E às vezes passa desapercebido, a gente não toma conhecimento de que naquela hora a pessoa só quer falar. Não é a hora de nós falarmos, pelo contrário, é a hora de nós ouvirmos. Então, que essas influências positivas e negativas, a gente tem que prestar muito atenção, porque a gente vende isso toda hora, entendeu? A gente tem esse poder de influenciar, sim, positivamente e negativamente. Mais algum detalhe? Alguém quer falar alguma coisa? Elimário? Eu queria só falar... Jorge? Oi, Marcos. Oi. Não, só comentar, né, que a gente, quando a gente fala de palavras, né, positivas, a gente pensa até na nossa infância, né, se a gente olhar para trás, a gente ou vai ter uma lembrança boa ou até pode ser que alguma lembrança ruim de coisas que a gente ouviu do nosso pai e da nossa mãe e que marcaram a gente, né? As palavras que a gente ouviu durante a nossa vida, elas ajudaram, né, de alguma maneira, a construir o nosso caráter, a maneira como a gente enxerga a vida, né? E depois que a gente casa, sem dúvida alguma, né, até a gente casar, os nossos pais, o poder da palavra dos nossos pais é muito significativo, né? Tem até um livro da Elizabeth Pimentel que ela fala sobre isso, né? O poder da palavra dos pais, né? Na vida dos filhos, o quanto a gente precisa cuidar da maneira como a gente fala, né, com os nossos filhos, porque isso é muito grande para eles, né? E depois que a gente casa, sem dúvida, o nosso cônjuge passa a ter um papel assim muito importante nessas palavras, né, ou de encorajamento, né, as palavras positivas, ou também palavras que às vezes a gente fala e que ferem o coração do nosso cônjuge, que colocam o nosso cônjuge para baixo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque as palavras, a Bíblia fala, né? A vida e a morte estão no poder da língua, né? Se a gente não cuidar da maneira como a gente fala, a gente pode sim estar matando um sonho, matando, né, um sentimento, né? Botando o outro para baixo, e o contrário também acontece, né? As palavras de encorajamento, né? E se a gente pensar assim, como Deus olha para a gente, né? O que Deus fala para a gente? Para a gente ter isso como um modelo, né, um padrão da nossa vida. Né? Deus sempre tem palavras de encorajamento para a gente, sempre. Né? Jesus sempre que se encontrava com alguém, né, Jesus dizia para ele, não temas. Né? Jesus sempre encorajava aquela pessoa, vai, não peques mais. Né? Jesus sempre tinha uma palavra de encorajamento. E acho que a gente precisa pensar nisso, né, e cuidar disso na nossa vida. Não é fácil, eu sei que nem sempre, né, a gente consegue ali naquele momento ter uma palavra,
né? E tudo bem também, a gente não está aqui dizendo, olha, nós sempre temos palavras de encorajamento uns aos outros. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente fala coisas que não deveríamos falar, às vezes a gente realmente fere o coração um do outro. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Para a gente não permitir que o inimigo use, né? Talvez os nossos sentimentos para a gente acabar magoando, né? Ferindo o nosso cônjuge. Da mesma maneira, Aline e amigos, que a gente influencia, a gente também é influenciado por tudo aquilo que a gente está vendo, por tudo aquilo que a gente está ouvindo. Eu tenho uma frase, quer dizer, eu tenho não, né? Eu escutei uma frase há anos atrás, eu venho carregando essa frase comigo há anos, anos e anos, que é fé naquilo que a gente crê, não naquilo que a gente vê. O que a gente vê, às vezes, nos bota para baixo, aquilo que a gente escuta nos coloca para baixo, entendeu? E a influência negativa está aí. Então, se a gente tiver fé naquilo que a gente crê, a gente, né, nós somos seres humanos, a gente vai ficar, talvez, alguns minutos, algumas horas para baixo e tudo mais, mas crendo que a gente consegue a vitória em nome de Jesus. A gente tem que ter essa diretriz. Nós somos seres humanos, a gente vai se afetar com aquilo que a gente ouve, às vezes aquilo que a gente vê, mas a gente não pode continuar naquele momento triste, cabisbaixo, porque aí a influência negativa é isso aí. O mundo está toda hora na nossa contramão, a gente tem que estar sempre tendo que lutar quanto a isso. Até porque nós, cristãos e tudo mais, líderes, pastores, simplesmente membros, nós temos pessoas que, ao todo momento, estão nos observando, né? E, às vezes, sem a gente saber, a gente está passando para essas pessoas uma mensagem, talvez de uma família feliz, de um casamento feliz, né? De um momento feliz. E essa influência ajuda muito essas pessoas. Essa influência de você passar, ter essa responsabilidade, de sempre estar acreditando, sempre crendo, sempre buscando, isso influencia positivamente outras pessoas, entendeu? A gente tem aí alguns exemplos aí de pessoas que a gente sabe que são pessoas de Deus, a gente sabe que todo mundo tem seus problemas, né? No dia a dia, problemas de trabalho, problema com filho e tudo mais, mas são pessoas que estão sempre buscando. E essas pessoas nos influenciam positivamente. Tipo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Se ele venceu, a gente também pode vencer. Não é que a gente não vai ter, né, problemas, pelo contrário, a gente vai saber passar por esses problemas de uma maneira tranquila, porque nós temos a base em Cristo. Então, a gente também, como pastores, como líderes e como membros, como cristão em si, a gente tem essa responsabilidade de passar essa mensagem ao mundo, não de só vitória, né? Não é isso, mas de saber que a gente tem um Deus muito mais vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais alguém que fala alguma coisa antes da gente prosseguir? Elimário está assim. Bom dia. Bom dia para vocês, tudo bem? Eu não pude assistir a aula domingo passado, e aí eu estava lendo aqui em casa, e é interessante que tem uma parte que fala que geralmente os opostos se atraem, né? Eu sou Vasco, Tânia é Flamengo, né? Então, eu sou devagar, Tânia é acelerada, né? A Tânia é mais organizada em termos de casa, as coisas, eu só fico perguntando, onde está, onde está? E, quer dizer, essas diferenças, isso causa atrito, né? Isso, às vezes, a gente tem essa vontade de querer mudar o cônjuge, e, às vezes, saem essas palavras, né? Essas palavras pesadas, porque a gente não tem a paciência de esperar a mudança ou até mesmo conviver com a diferença. Cada um tem uma forma de ser, cada um tem um jeito de ser, né? E infelizmente ou felizmente é bom que essas diferenças elas existem. E a gente, o que eu tenho visto em crise, em casais, em casamento, é a gente querer mudar a pessoa, querer que a pessoa seja uma continuidade nossa. E, como eu falei anteriormente, cada um tem uma forma de ser. E a gente tem que ter sempre esse cuidado.
de não emitir essas palavras pesadas, né? Essas palavras de condenação, que isso às vezes causa problemas sérios, né? A pessoa, somente pessoas que têm problema com autoestima, têm uma autoestima baixa, a gente vê que as pessoas levam, né, isso a sério e isso fica difícil, né, isso às vezes ser revertido. Verdade. Uma outra coisa que a gente tem que analisar é que, né? Oi, eu chamei aqui rapidinho. Eu só fazer uma observação que a gente falou bastante sobre as palavras da gente influenciar positivamente, da gente tomar esse cuidado. Ele Mário está falando de tomar esse cuidado com as palavras que a gente diz. Isso tudo acontece, tudo aquilo que a gente falou, a gente comentou no âmbito intencional e racional, né? Quando a gente está conversando e se propõe a fazer aquilo, né? Eu vou fazer isso intencionalmente. A Cris falou assim, eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp, aí eu vou tomar esse cuidado, né? O Mário está falando sobre as diferenças e atritos. E eu queria lembrar para a gente que também, eu acho que talvez seja a maior, não sei se maior, não sei se há uma proporção nisso, mas acredito que muitas vezes a gente está tocando a vida de outras pessoas, a gente, seja do cônjuge, seja de outras pessoas, a gente está tocando a vida dos amigos, dos membros da igreja, de alguém da equipe do trabalho. E eu acho que a maior força nisso não é quando a gente tem a intenção de fazer, mas quando a gente está influenciando as pessoas mesmo sem saber. Eu estou falando nisso porque quando a gente tem a intenção de fazer, a gente intencionalmente se prepara, se organiza, a gente talvez foque, não, eu quero influenciar nisso. Então, a gente mesmo, os pastores, ou quem vai dar uma palavra em algum lugar, você vai lá, hoje mesmo, eu vou fazer um casamento hoje. Está voltando aí os casamentos, vou fazer um casamento hoje à noite. Então, assim, eu preparei uma palavra, eu tenho um objetivo. Então, assim, eu me preparei para ir lá e trazer uma palavra, abençoar aquele casal que está começando uma vida nova num momento tão complicado, tão difícil. Então, quando a gente faz isso, a influência acontece e é show. Mas eu creio que, por exemplo, para esse casal mesmo, a minha influência sobre a casa deles, sobre o casamento deles, vai ser muito maior com o meu dia a dia, com o meu tipo de comportamento, com as minhas atitudes, quando eles só estão me observando. O Silas falou o negócio do trabalho aqui. Meu pai falava uma coisa, né? Quando a gente está começando a vida profissional, você fala assim, pai, meu chefe não me olha, ninguém dá crédito àquilo que eu fiz. E muitas das vezes eu tive algumas queixas dessa e conversei com meu pai a respeito disso. E meu pai falava o seguinte, cara, fica tranquilo, sempre alguém está olhando. E essa experiência que o Silas comentou aí reflete isso. Né? Ele saiu da empresa lá, ele deixou uma marca lá, às vezes só fazendo o trabalho dele de forma bem feita. Uma marca ficou. E a gente deixa marca na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge. E eu acho que isso que eu queria deixar esse ponto relevante para nós. Na maior parte das vezes, a maior relevância é quando a gente não está tendo a intenção de influenciar. A gente simplesmente está vivendo aquilo que está dentro da gente. Né? Aquilo que está do lado de dentro pula para o lado de fora. Então, ao mesmo tempo que isso traz, que é interessante, que é importante a gente conversar aqui, mas também traz uma responsabilidade enorme. Porque quando a gente é intencional, a gente controla aquilo que a gente está falando. Né? A gente controla o ambiente, né? Você tem que tomar cuidado com isso, não fala alto, tem alguém vendo e tal. Mas no dia a dia, as coisas acontecem do jeito que elas verdadeiramente são. O que está lá dentro, o que é real, pula para o lado de fora. Então, traz essa responsabilidade gigante. Porque, por exemplo, na frente dos filhos, por exemplo, a gente pode, vamos tocando aqui, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Mas eles vão perceber
a qualidade do relacionamento da gente enquanto pai, eles vão perceber o que é verdade, o que é a realidade, porque o que está lá dentro, o que é puro e transparente, vai pular para o lado de fora, seja bom ou ruim. Então, eu só quero trazer essa responsabilidade, esse entendimento dessa responsabilidade, de que a gente influencia muito mais quando as pessoas só nos observam e quando a gente não está diretamente tratando com elas, do que propriamente quando a gente é intencional em fazer aquilo, entendeu? Rodrigo, isso vai muito de encontro ao que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, já há alguns anos, né? Infelizmente, o nosso país ele está vendo uma crise de serviços há muito tempo. A gente tem poucos serviços de qualidade. E quando a gente se depara com um serviço de qualidade, a gente fica assustado. Tipo, ter um atendimento normal, mas um atendimento de qualidade. Então, isso se reflete muito a maneira do cristão ser. O cristão, normalmente, bota aí, geralmente, é uma pessoa educada, uma pessoa acima. E, nem todos, né? Mas na maioria das vezes. Então, quando você dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite, perdoa as pessoas. Cara, o perdão, então, quando você perdoa uma pessoa e outras sabem, fala, que isso? Você tá doido? O cara fez isso e você está perdoando. Então, essas atitudes é que demonstram que nós somos diferentes. Essas atitudes impensadas para eles, mas para nós é uma coisa normal, porque é um mandamento do Senhor, né? Perdoa. Então, a gente tá nessa contramão, agindo de uma atitude tranquila, de dar um perdão, de dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, e ser educado simplesmente, e com essa atitude a gente já se torna uma pessoa diferente e passa uma influência positiva. Fala, Marcinha. Marcos, assim, a gente também tem que ver que do mesmo modo, né, que nós somos influenciáveis, nós também somos influenciados por outras pessoas, né? Então, assim, o tamanho da importância da gente estar vivendo aqui, né? Sempre buscando a palavra de Deus e estarmos aqui, né, com pessoas que nos influenciam positivamente. A gente tem que estar sempre abastecidos, né, para a gente conseguir estar influenciando outras pessoas no nosso trabalho, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, de estar convivendo com pessoas que estão nos influenciando positivamente, né? E realmente, nós somos humanos, nós somos cristãos, mas somos humanos e temos que ter esse cuidado, né, de estarmos buscando a palavra de Deus, buscando amizades que irão nos influenciar positivamente para a gente poder estar levando para as outras pessoas, poder estar influenciando de uma forma positiva, né, na vida de outras pessoas. Como o pastor Rodrigo falou, assim, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com o nosso autocontrole, né? Verdade, verdade. Essas estações do casamento, elas se refletem de uma maneira até fácil de você analisar, né? Quando a gente está no verão, na primavera, tudo são flores, tudo é influência positiva e tudo mais. Quando você começa, conhece casais, você vê casais que estão nas outras estações, grande parte das influências são negativas. Tudo que um fala, outro já olha com outros olhos, e assim em diante. Então, é nessas estações que a gente precisa ter um cuidado a mais e buscar ajuda dessas pessoas que são influências positivas, que a gente possa ter a autoridade em Cristo de procurar essas pessoas, estar perto de pessoas positivas, pessoas que possam, quando a gente estiver com o nosso casamento ou com nossa relação ou dos nossos relacionamentos em baixa ou com um tipo de crise, essas pessoas vão ser ferramentas de Deus para levantar a nossa vida, para mudar o rumo da nossa vida, entendeu? Pode falar, Zé Carlos. A influência, vem aqui a minha mente, né? O meu irmão mais velho. Eu, como perdi meu pai muito cedo, meu irmão passou a ser uma referência, meu irmão mais velho. E
Porque eu hoje eu posso ver, há muitos atrás, que meu irmão, a nível de casamento, não é uma boa referência. Eu digo até para você que ali havia até uma audição que precisava ser, né? E para a glória do Senhor, isso foi quebrado. Como a Márcia colocou e vocês têm colocado sobre, eu até costumo falar o seguinte, cara, eu não faço exceção de pessoa, não, mas eu busco escolher com quem eu vou caminhar. Tá? Escolher com quem eu vou caminhar, porque eu vejo até assim, Jesus quando guiava, ele mandava um sozinho, ele sempre buscava mandar de 2 em 2, porque assim, a caminhada não é fácil. Uma hora você precisa de palavra, né, de estímulo, uma palavra que venha realmente encher, como ele colocou, autoestima. Tem pessoas com uma dificuldade nessa área, né? E assim, eu vivenciei uma experiência aqui com a minha filha mais nova, que a gente não sabemos até que ponto nós influenciamos, né? Então, quando eu estive em Santos, fiz algumas coisas aqui, lá na casa da minha filha, e agora, em virtude da pandemia, eu estou com uma sobrinha com uma dificuldade, fechou um espaço, precisou abrir outro, e aí o que aconteceu? Aí veio tudo eu falo que eu sou tio-pai, né? Eu sou tio-pai, então me absorveu bastante. Minha filha mais nova falou assim, pai, quando eu casar, o senhor tem que trabalhar na minha casa. Eu falei, caramba, assim, quando você casar, eu vou ter que trabalhar. Não, o senhor já fez na casa da minha irmã, fez na sobrinha, fez na casa do meu avô, na casa da minha tia, e na minha casa, o senhor também vai ter que fazer. Aí eu falei, não, filha, você casar, a sua casa já vai vir prontinha. O papai não precisava fazer nada. Então, você vai dando umas leituras, e eu tenho uma leitura que é o seguinte, cara, eu acho que as suas atitudes involuntárias, sabe, ela influencia muito mais porque tem a ver com o seu natural. Às vezes faz até o discurso. Jesus falava, ó, faça só o que eles falam, mas não o que eles fazem. Então, essa atitude involuntária, ela tem um poder de influência muito grande, porque eu faço a leitura que ali é você. É como se você estivesse dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa é você. Agora, alguns locais, às vezes, representamos, não vamos ser hipócritas, né? Às vezes nós falamos algo que, de repente, é um pouquinho coerente com a nossa caminhada, nem é perfeito, né? A perfeição está em Jesus. Mas eu valorizo muito aquilo que você é, sua essência. E esse poder de influência, ó, é muito bom. Verdade, Zé, verdade. Isso é uma pura verdade. A gente também tem é fundamental que a gente é ser humano, a gente pode ficar abatido com algumas coisas que a gente vê, que a gente escuta, mas a gente tem que ser rápido. A gente não pode permanecer, entendeu? A gente tem que ser rápido e rasteiro, porque, como eu falei, como vários exemplos aí teve, nós somos parâmetros para outras pessoas. A gente estava conversando com algumas pessoas da igreja e a gente escutou alguns relatos de que algumas famílias, sem ter o parâmetro positivo da igreja, o convívio do dia a dia, o convívio conosco, o convívio com a palavra e tudo mais, e famílias se distanciaram, famílias tiveram problemas internos críticos, sérios. Então, você vê, a igreja é base, é parâmetro positivo para várias famílias. A igreja é feita de quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, nós temos essa responsabilidade de ter que passar para outras pessoas esses parâmetros positivos, passar essa imagem que a gente tem de Cristo. Na realidade, quando tem algum tipo de problema, existe uma pergunta muito fácil que poucas pessoas fazem. O que o Senhor faria nesse momento? A gente não pergunta isso. Mas se a gente começar a ter esse parâmetro de perguntar, isso é uma coisa altamente positiva. Porque uma coisa é certa, fato, muita calma naquela hora. Escutar pessoas certas, fazer coisas certas, ter atitudes corretas, não fazer o mal, combater o mal com o bem. São princípios básicos da palavra de Deus. Então, se alguém estiver passando por algum momento positivo, um momento negativo, né? Se alguém aqui hoje estiver passando por algum momento desse, tenha calma, escute o Senhor, procure a palavra. Lá você vai ter todo o respaldo. Lá você vai ter influências positivas
para resolver esse teu problema. A gente não sabe, na verdade, qual é o problema, mas que lá, na palavra de Deus, você vai ter, sim, um refrigério para que você possa tomar a decisão correta, para que você possa tomar o direcionamento correto na tua vida e influenciar também a partir disso, porque a obra não termina em você, não termina em mim nem na Cris. A obra termina, continua em você. A gente tem um costume de falar que não somos nós, e sim por nós. Nós vamos levar a palavra para atingir a outros casais. Então, que a gente possa, nessa manhã, ter essa consciência. A obra de Deus ela é perfeita, ela não termina em nós. Ela nos abençoa? Óbvio, sim. Ela nos dá base? Sim. Mas ela nos capacita a gente atingir, alcançar outras pessoas. E a igreja é isso. A igreja, ela alcança outras pessoas. Ela é abençoada, ela é fortalecida, ela tem uma base, mas ela foi feita, ela foi criada para atingir outras pessoas, para alcançar esse mundo que necessita tanto da palavra de Deus. Legal, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais algum detalhe a ser dado? Tem gente que não se manifestou, que sempre se manifesta. Cleide. Quem mais? Microfonia aí, tem microfonia aí. Ô, Marcos. Fala, meu nobre. Tudo bem? A Amanda já fez esse comentário aí através do chat, mas eu gostaria de deixar registrado, né, que é uma mensagem que se atribui a Confúcio, que diz assim, eu creio que sintetiza o que a gente tem falado, é que as palavras convencem, mas os exemplos em si, eles arrastam o comportamento da outra pessoa. Para somatizar, é o que eu falei, eu só estou ressaltando o que a Amanda escreveu, ela não se manifestou verbalmente, mas eu creio que é algo que deveria ser registrado no nosso tema aí, tá bom? Um abraço. Claro, claro. Palavras, a gente, que eu acho que é o grande forte, né? A palavra, já diz, a palavra de Deus é o que a gente se comunica, mas as nossas atitudes também, elas dizem grandes coisas, né? Como o que o Silas falou. Ele provavelmente deixou uma imagem muito positiva no antigo trabalho, o Rodrigo até ressaltou isso, e por isso ficou marcado lá na empresa anterior dele, que ele é uma pessoa positiva, é uma pessoa capaz, é uma pessoa diferente. Esse é o grande detalhe. Somos pessoas em Cristo, somos pessoas diferentes do que as pessoas que estão no mundo, né? Às vezes até cruel falar isso, mas é realidade, somos diferentes, porque temos uma base cristã, temos a base da palavra. A gente, em grandes momentos de crise, a gente consegue passar por ela porque nós temos base. E, infelizmente, uma parte grande do mundo, quando está em crise, elas estão decaindo, porque ela não tem base. Entendeu? E muitas das vezes a gente pensa que nós aqui não temos, nós é que estamos... Não, pelo contrário. Nós temos base, nós temos o Senhor do nosso lado, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita a passar por esses momentos. Fala aí, Mário. Nós estamos falando aí sobre a questão de influenciar positivamente, negativamente, que o bom é ter exemplos, testemunhos. E aí? Eu tenho influenciado o meu cônjuge, eu tenho sido uma pessoa negativa, tenho colocado o meu cônjuge para baixo, né? Eu agora percebo isso, eu aceitei Jesus na minha vida, comecei a frequentar a igreja, conheci a Jesus, foram anos de mágoas, de ressentimento, eu tenho colocado o meu cônjuge para baixo. E aí, o que eu faço, né? Como eu posso mudar essa situação? E existem pessoas que têm dificuldade de chegar e pedir perdão. Existem pessoas que têm dificuldade de reconhecer ou até dificuldade de dialogar, né? Então, isso é uma situação que a gente falou muito sobre o evitar, mas existem situações que já estão estabelecidas, e infelizmente estabelecidas há anos.
né? Então, o que eu posso falar nessa manhã é aconselhar, é que você peça a Deus condições, né? Que você peça perdão, né? E que você libere perdão. Se você foi a pessoa ofendida, no caso, tem pessoas que têm dificuldade também de liberar o perdão. Você pode ter sido a pessoa que cometeu a palavra negativa, influenciou muitos anos o seu cônjuge de forma negativa, mas também você pode ter sido a pessoa que foi afetada e você está magoado, você está ressentido, você guarda isso, você carrega esse peso muitos anos na sua vida e o seu casamento às vezes não está decolando, o reflexo na sua família, nos seus filhos. Então, o que eu posso acrescentar, contribuir para vocês nessa manhã é que você libere esse perdão. Se você não tem condições, você peça a Deus, Senhor, me dê condições, trabalha na minha vida, na minha mente, renove a minha mente através da sua palavra para que eu possa liberar o perdão. Porque enquanto você não liberar o perdão, né, enquanto você não perdoar o seu cônjuge ou não receber o perdão, porque às vezes o cônjuge chega para você e te pede perdão e você também não quer perdoar, né? Existe esse conflito. A gente convive com isso. Então, você tem que pedir a Deus, porque a Bíblia fala que existem bênçãos na nossa vida que ficam retidas por causa da falta de perdão. A Bíblia fala que Deus nem recebe a sua oferta, né, antes de você ir lá e se acertar com o seu irmão. Fala isso com relação ao seu irmão, imagine com o seu cônjuge, né? Então, até a sua oferta, até a bênção na sua casa vai ficar retida, vai ser atrapalhada, vai demorar se você tiver isso no seu coração. Então, eu gostaria também de deixar nessa manhã essa questão, né? Aconteceu, então vamos reverter essa situação. Elimar, você está falando de perdão, a gente às vezes parece que está correndo atrás do rabo, né? Mas não é, porque o perdão em si é uma influência super positiva. Você perdoar de coração, perdoar uma pessoa, perdoar uma atitude, né? Genuinamente, para quem está no mundo, isso é um absurdo. É uma coisa que para eles é inimaginável. Mas você praticando o perdão, como a gente fala, e é bom sempre estar ressaltando, gente, perdão, em princípio, é bom para a gente se liberta, né? Se liberta de uma bola de ferro presa a nós. E isso traz uma influência muito positiva para que seja a igreja, que às vezes as pessoas estão na igreja há anos convivendo com falta de perdão. E você dá uma demonstração dessa, influencia positivamente ela a tomar a atitude de perdoar também, de se libertar. Se ele pôde perdoar e está tão bem, eu também posso fazer. Os exemplos, às vezes, Elimar, é o que o Rodrigo falou. E é verdade. Quando você está apto, você se prepara para algo, né? Demonstrando que você está querendo aquilo mesmo, né? Você está querendo assim, atingir o alvo. Mas quando é uma coisa fora dos parâmetros, uma coisa tranquila, que você normalmente faz, você não intencionalmente querendo, aquilo atinge muito mais rápido o alvo do que uma coisa intencional, em alguns momentos. Você liberar perdão, falar palavras de exortação, palavras positivas, as pessoas, isso atrai as pessoas. Ninguém aqui gosta de ficar perto de pessoas que falam negativamente, pessoas que dizem que não tem que perdoar mesmo não, e como o mundo fala, a gente se afasta dessas pessoas. Automaticamente, o ser humano é influência negativa, né, Cris? Então, as pessoas se afastam. Mas quando não, quando você fala o contrário, normalmente falando, palavras positivas, vamos lá, ainda mais nesses momentos de crise, né, que nós estamos passando, né? Perdoando de maneira tranquila e calma. Ô, glória, eu dou tanto glória a Deus, porque tem uma... Acho que o Marco caiu aí. Caiu aí. Mas glória a Deus por essa bobeira minha. Eu acho que
às vezes a pessoa, né, ou a família, por que está acontecendo isso ou aquilo? Por que a minha carreira não decola? Ou porque eu estou passando por isso, porque as coisas estão dando erradas? Poxa, meu filho, a minha filha e tudo, e a gente vê mágoas, ressentimento, coisas guardadas durante muitos anos e que às vezes é consequência dessas palavras pesadas, né? E se você não acertar isso, vai ficar difícil você dar prosseguimento até no teu viver, você levar uma vida vitoriosa, uma vida de conquista. E eu acho assim, se você não consegue cuidar nem da sua casa, da sua família, como é que você vai cuidar das coisas de Deus, né? Como é que você vai cuidar da obra de Deus e outras situações? Então, eu acho muito assim, pertinente e importante a questão do perdão. É uma coisa que todos nós conhecemos, sabemos, mas às vezes temos dificuldades de praticar, até mesmo com o nosso cônjuge. Isso é muito importante. Até as nossas orações, quando a gente vai orar, vai buscar Deus, a gente tem que antes de tudo, se autoavaliar. Se tiver alguma coisa no coração, Senhor, libera isso do meu coração, até para que a sua oração seja ouvida, seja recebida e seja respondida por Deus. Esse é um assunto amplo, né? É um assunto que, se deixar, a gente vai ficar falando aqui a manhã toda e tudo mais. Infelizmente, a hora voa. Já são 10 horas. A gente sabe que tem pessoas que gostam de participar do culto da manhã, tem outros compromissos e tudo mais. Mas tem alguns pontos que a gente queria... Olha a Edivânia aí, ó, chegando aí. Mas tem alguns pontos que a gente queria ressaltar para poder liberar vocês. Que fique no coração de vocês que quem muda não é o cônjuge. Você não vai mudar teu cônjuge. Então, quem muda, a obra é do Espírito Santo. A gente separou também 3 versículos para que vocês possam meditar durante a semana e ter o discernimento do santo que vocês alcançam. Marquinhos, tá travando aí. Colossenses 3, que é Hebreus 11, onde fala que a fé é a certeza. Omar, repete aí. Travando? Repete os versos aí que travou a tua conexão, a gente não pegou, não. Vamos lá, a gente separou 3 versículos. Colossenses 3, 23, Filipenses 4, 13 e Hebreus 11, 1, onde diz que a fé é certeza. Esse, então, é base para muita coisa que a gente está passando hoje. Muita coisa que a gente passou, está passando e vai passar. Hebreus 11 diz muita coisa. Que fé é certeza. E, gente, certeza é uma coisa que você tem ou você não tem. Não adianta que eu tenho menos certeza, tenho mais certeza. Não, não é. Certeza ou você tem ou você não tem. Então, que você fique gravado no coração de vocês. Hebreus 11 e esses outros 2 que a gente deixa nessa manhã para vocês aí. E tem outros, é claro, né? Mas esses 3 que fique bem gravado no coração de vocês. Fala, Rodrigo. Não, eu vou precisar sair, senão eu não consigo chegar. Então, vocês podem ficar mais um pouquinho aí e quem estiver na igreja lá, a gente já se vê. Tá bom, gente? Deus abençoe, foi bom demais. Obrigado, Marco, Cris aí, pelo tempo, pela aula, foi bom demais. Um beijo, gente, fica com Deus, tá? Mas podem ficar mais um pouquinho aí. Um beijo, valeu. Valeu. Alguém quer dar mais alguma palavra? Bom dia.